Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado pela presença mais uma vez aqui em nosso podcast. Espero que vocês estejam gostando dessa sequência de episódios. Hoje nós vamos iniciar o episódio número 5. E a pergunta de hoje é a seguinte: quais são as 3 formas de se fazer dieta? Por que essa pergunta eu coloquei dessa maneira? Porque a gente tem uma ideia de que existe uma infinidade de dietas. E sim, realmente existem, mas didaticamente é possível dividi-las em 3 formas, tá? Então, antes de tudo, eu gostaria de falar assim, o que é normal? Normal é comer livremente, como eu disse no episódio número 1. Comer livremente, então, significa comer de acordo com a nossa fome e com a nossa vontade. Só que na obesidade, isso significa ficar num peso excessivo. Então, o nosso corpo entende que ao comer livremente, você tem que ficar no máximo peso que já atingiu na vida. Portanto, apesar de ser normal querer comer livremente, a única forma de nós nos mantermos magros é comendo de forma planejada. Por isso é tão importante discutir quais são as formas de planejamento que nós temos para fazer dieta. Então, assim, didaticamente, podemos dividir em dietas baseadas no horário da alimentação, dietas baseadas no nutriente e as dietas baseadas nas calorias. Tá? Todas as dietas elas derivam de uma dessas 3 formas. E cada uma dessas 3 formas ela vai ter os seus prós e os seus contras. Mais importante do que tudo é saber qual que nós vamos nos adaptar, pois será essa arma que nós teremos para continuar controlando o peso ao longo da vida. Tá? Então, uma vez que a gente aceitou a necessidade de viver sob um planejamento alimentar e de que esse planejamento ele seja factível no longo prazo, nós temos que discutir qual que é o nosso objetivo em cada uma dessas dietas. Então, começando pelas dietas baseadas em horário. Elas são também conhecidas como as dietas de jejum intermitente. O jejum intermitente, dentre os grandes benefícios que ela tem, é a sua extrema facilidade para ser entendida. Hoje, na prática clínica, nós vemos uma necessidade muito grande de se estabelecer padrões mais simples de dieta, mais fácil de entender. Porque se eu consigo entender o planejamento, eu consigo me comprometer melhor com ele. Quanto mais regras eu coloco nesse planejamento, mais difícil fica de eu conseguir manter cada uma das regras. Por quê? Porque o nosso corpo, ele sempre vai antecipar aquele prazer que fica na retaguarda, que é poder comer livremente. Então, se nós tivermos uma série de regras, é muito mais fácil sair de uma dessas regras. Por isso que quanto mais simples for esse planejamento, mais difícil fica de eu sair da dieta. E o jejum intermitente ele tem um desses benefícios, que é a simplicidade. Dentre os vários protocolos disponíveis, são realmente muitos, o mais famoso deles e o mais realista, eu diria, são aqueles que se baseiam no horário assim. Eu posso comer entre o horário do meio-dia até as 20 horas. Tá? O que nos forneceria um jejum de cerca de 16 horas. Então, entre as 8 horas da noite e 20 horas até ao meio-dia do outro dia, só seria permitido que a pessoa ingerisse líquidos, água, café e chá. E a ingestão calórica, ela seria feita livremente nesse período permitido. Então, nós teríamos um período onde a gente teria cerca de 8 horas, onde é permitido comer, e é um período de jejum de 16 horas. Algumas variações para jejuns de 14 horas para mulheres são recomendados, mas são pequenas variações. Existem alguns estudiosos dessa área que eles preconizam que seria mais interessante, talvez, que o horário permitido para a alimentação seria aquele iniciando às 8 da manhã, porque há estudos mostrando que as pessoas que comem pela manhã conseguem manter o peso controlado por mais tempo, tá? E quanto mais cedo nós paramos de comer, realmente é mais desejável. Então, os protocolos
mais modernos sugerem que o horário ideal seria comer entre 8 e 16 horas. Da mesma forma, teríamos uma janela de 8 horas onde é permitido comer. Bom dia, Rosângela, tudo bem? Bem-vinda. Então, nesses horários, eu vou poder comer o quê? Quantas refeições? Na verdade, é aquilo que eu disse, quanto mais regras, pior. Então, se eu levar em conta apenas essa regra do horário, eu já vou ter uma regra fácil de entender. Eu só olho no relógio e vejo se é permitido comer naquele horário ou não. Tá? Sem pensar no que vai ser ingerido, sem pensar em quantas refeições serão feitas, volume de calorias. Tá? Então, nesse sentido, o jejum intermitente é uma dieta extremamente simples. Porém, ela peca em algumas coisas. A principal delas é justamente não fazer uma referência direta à quantidade de calorias. Nós vamos ver que o sucesso de uma dieta está implicitamente ligada à quantidade de calorias ingeridas ao longo do dia. Então, por mais que nós abordemos das outras formas da dieta ou pelo jejum intermitente, o que importa é que haja um déficit calórico sistemático. Todos os dias tem que haver um déficit calórico para se observar uma redução do peso. Isso é inegável. E se o jejum é uma estratégia que não contempla diretamente a quantidade de calorias, é de se esperar que ela não tenha uma velocidade de perda de peso muito animadora. Então, como ela é uma regra muito simples de entender, então a pessoa se compromete até com uma certa facilidade. E essa não associação direta com as calorias torna ela uma dieta um pouco mais frágil. Tá? Ela é fácil de entender, porém ela demora mais tempo para dar um bom resultado. Isso quer dizer o seguinte: um dia na semana que eu decida tirar como chamado dia do lixo, coisa que eu não recomendo de forma alguma, mas um dia só é suficiente para anular o déficit calórico de toda a semana. Então, muitas vezes as pessoas falam, olha, eu faço o jejum, mas meu peso não cai. O jejum, para ter resultado, ele tem que ser seguido diariamente. Tá? Então, assim, esse seria um dos contras do jejum intermitente. Existem estudos comparativos entre as estratégias, mas aqui o que eu estou dizendo é na prática. Então, aquelas pessoas que têm mais dificuldade de seguir esquemas mais complexos, como a contagem de calorias, ou com as dietas hiperproteicas, ou pobres em carboidrato, o jejum intermitente é uma estratégia muito legal. Tem outras variações do jejum intermitente, existem algumas em que se preconiza em um dia comer no máximo 500 calorias, e no outro dia você pode comer à vontade. Então, seria um protocolo chamado Eat, Stop, Eat. Esse protocolo, ele não gosto muito da ideia dele, porque é um dia muito difícil e o outro dia muito fácil. Para manter a regularidade de uma estratégia dessa é muito difícil. Veja bem, imagine um dia que tem uma festa, bem no dia que eu só possa comer 500 calorias. Então eu vou querer fazer o quê? Então eu vou fazer livre hoje, para amanhã fazer o controle das 500 calorias. Quer dizer, no médio e longo prazo isso não se mostra plausível. Então, dentro das estratégias de jejum intermitente, eu gosto mais, pessoalmente, daqueles que separam em horários, especialmente esse que limita o horário permitido entre 8 e 16 horas. Existem outras estratégias dentro desse conceito de horário. Tem um deles que sugere que você deva comer apenas quando sentir fome. Então, é uma dieta baseada em horário, de certa forma. Naquela hora que você sente fome, você pode comer. Tá? Isso é plausível? Sim, mas também não se baseia diretamente em calorias. Então, uma vez que eu não me baseei diretamente nas calorias, essa dieta tende a falhar com mais frequência. Nós vamos ver também que na outra forma de fazer dieta, que é por nutrientes, onde a gente não se baseia também em calorias, ela também é uma dieta que pode falhar. Tá? Então é muito comum que muitos profissionais recomendem a junção de duas dietas, onde se faz o jejum intermitente aliado à restrição de carboidratos. Na prática, isso acontece para tentar diminuir o índice de falha de cada uma das dietas. Mas como eu disse agora no início, quanto mais regras nós fizermos, pior. Então, se já é difícil fazer uma dieta, imagina juntar duas.
Então, eu considero que tanto o jejum como a contagem de calorias como restrição de nutrientes, elas são formas que são difíceis de manter no longo prazo. Porém, imagina se nós tivermos que combinar todas elas. Torna ainda mais difícil controlar, né? Angelita, bom dia, bem-vinda. Então, assim, no jejum intermitente é uma forma válida de se fazer dieta? Sim, sem dúvidas, sabendo que ela é muito simples e ela é muito fraca. Lógico, se uma pessoa consegue estender essa dieta por meses, ela vai ter um bom resultado também. Para ter uma melhoria da saúde, nós não precisamos de uma redução de mais de 5% do peso. Já teremos o grande benefício. Então, aquelas pessoas que têm mais dificuldade para seguir protocolos mais complexos, é uma ótima recomendação fazer dessa forma a dieta. Tá? A segunda forma de fazer dieta seria aquela baseada em nutrientes. É aquela que as pessoas conhecem mais. Eu entendo que as pessoas não gostam muito da ideia da obesidade como doença. É muito melhor achar que eu estou simplesmente comendo errado. Então, quando eu penso que eu estou comendo errado, eu, de certa forma, puxo a culpa para mim. Tá? Eu nego que há uma situação um pouco mais séria acontecendo, que é uma doença hormonal. E, de certa forma, minto para mim. É só eu criar vergonha na cara, como as pessoas dizem. Certo, mas será que é falta de vergonha na cara realmente? Será que quem diz isso já teve que seguir uma dieta rigidamente? Então, quem teve que seguir dieta rigidamente sabe que falta muito mais do que vergonha na cara, tem que ter muito ânimo mesmo, porque o corpo não concorda com essa tentativa de perda de peso. Então, as dietas restritas em nutrientes seriam aquelas assim, as dietas low fat, que restringem a quantidade de gorduras, são as dietas mais clássicas, e as dietas low carb. Qual seria a diferença entre elas? Elas colocam a culpa em determinados alimentos considerados errados. Tá? É aquela coisa do qual comida que engorda. Se eu quero manter um plano no longo prazo, quando eu restringo alimentos de acordo com a quantidade de gorduras ou de carboidratos, eu vou restringir a quantidade de alimentos que eu gosto de comer. E isso já limita tremendamente a aderência no médio e longo prazo desse tipo de dieta. Então, se eu considerar que o sabor vem da gordura e boa parte do prazer vem do carboidrato, é inegável que eu vou tornar essa dieta monótona, com poucas opções, e de muito difícil manter no longo prazo. Como eu sempre digo, de nada adianta reduzir o peso se ele não for uma redução, se não for uma redução sustentada do peso. Tá? Então, ninguém quer emagrecer para recuperar o peso depois. Então, não podemos nunca pensar apenas em como nós vamos perder peso. Senão, nós faríamos uma dieta chamada cetogênica, né, que é uma forma de restrição de nutrientes bem aguda, onde no curto prazo se perde muito peso, e aí nós passaríamos para uma dieta mais realista no longo prazo. Você não vê isso na prática. A pessoa acaba confiando apenas naquela dieta radical, e quando ela para a dieta radical, ela volta a comer livremente. Então, se fosse possível fazer essa transição, seria até interessante, mas não é o que a gente consegue ver na prática, né? Tem aqui uma pergunta da Rosângela. Oi, Rosângela, sabe as palavras? Obrigada. Também aprendo muito com o teu caso. A Rosângela é um caso bem interessante. Ela está com a gente há vários anos, só fazendo um comentário. Ela tentou de várias formas e ela percebeu que mais importante é o controle do peso no longo prazo. Então, quando a gente pensa apenas na redução de peso inicial, parece que o tratamento vai ter fim. E ao longo dos anos, nós vamos percebendo como é dia após dia esse controle. Tá? Então, obrigado mais uma vez pela presença, Rosângela. Então, nas dietas restritas em nutrientes, falando primeiro das dietas low fat. Essas são dietas que, como a gordura ela faz uma parte menor da nossa ingestão calórica, de cerca de 25% a 30%, é de se esperar que uma redução das gorduras tenha uma redução calórica menor. Logo, elas têm um resultado menor também. Tá? Em comparação às dietas low carb. Essas têm um resultado mais importante de todos no curto prazo. Principalmente por quê?
Porque grande parte da ingestão calórica nossa é de carboidratos. Então, se eu sigo uma estratégia onde eu coloco toda a culpa nessa classe de medicamentos, de alimentos, é natural que haja uma redução calórica muito interessante. Naquele contexto de entender a dieta, essa lista dos alimentos que não podem, ela também é fácil de entender. A pessoa não tem que decidir se ela vai comer só um ou só dois, ou se ela está no horário permitido, ela simplesmente não come. E isso é uma visão binária, né? Eu posso comer ou eu não posso comer. Ela é muito clara em termos de aderência. Naquele momento que a pessoa segue essa restrição, eu vi esses dias, por exemplo, o Luciano, amigo meu, falando que ele está comendo apenas frutas e verduras. Não é uma restrição de carboidratos, porque as frutas têm carboidratos, mas eu falei qual proteína que você está ingerindo. As frutas têm proteínas também, as verduras também, mas é bem pouco. Então, o que eu disse para ele? É fácil de aderir a um tipo de dieta desse, só que você não consegue manter mais do que algumas semanas. Então, especialmente naquelas pessoas que defendem as dietas até mais agudas, como a dieta cetogênica, ou a dieta do Kahn, ou a dieta de Atkins, todas elas colocam o carboidrato como um grande vilão e faz as pessoas sempre entenderem a dieta como um planejamento heróico. Tá? Eu até gosto de falar sobre essa chamada dieta heróica, que seria uma forma onde a pessoa cria toda a força do mundo e faz de tudo para seguir aquela restrição até o momento que ela não aguenta mais. Tá? Então, se fosse possível manter uma estratégia tão aguda assim, com certeza nós não estaríamos nem discutindo outras formas de dieta aqui. Então, esse tipo de dieta, o que eu mais considero de ruim nela é que, por não haver consistência nesse emagrecimento, essa pessoa ela vai invariavelmente perder massa muscular a cada tentativa. Tá? Então, quando ela sai muito da sua rotina, faz uma dieta muito irreal, ela vai sacrificar um pouco de massa magra se ela não fizer exercício suficiente. E geralmente, como é uma perda de peso mais rápida, acaba não dando tempo de preservar a massa magra. Oi, Danilo, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado pela presença. Então, esse tipo de dieta, no longo prazo, além de ser cada vez mais difícil de retomar essa dieta, devido ao seu radicalismo, cada uma das tentativas envolve uma perda de massa muscular e uma redução do metabolismo. Quer dizer, as próximas tentativas nós vamos ter um resultado cada vez mais lento. Então, o grande benefício desse tipo de dieta naquele paciente que ele está começando a caminhar para um diabetes mais grave, aquela pessoa que já tem um nível de triglicerídeos até perigoso, até em termos de pancreatite, aquela pessoa com uma hipertensão de difícil controle. Então é a chamada obesidade mais maligna, aquela associada a acúmulo de gordura visceral, aquela acúmulo de gordura muscular. Tá? Então essa pessoa que desenvolve a chamada síndrome metabólica, por acúmulo inadequado de gordura, essa pessoa ela tem, além do excesso de peso, as complicações derivadas do mau acúmulo da gordura também. Nessas pessoas vale a pena, num primeiro momento, fazer algo mais agudo. Porque quando a gente começa uma restrição calórica, a primeira gordura que é eliminada é aquela gordura que está acumulada ectopicamente, que está causando doença. Tá? Então, num primeiro momento, se nós conseguimos que essa pessoa reduza pelo menos a gordura maligna, nós já conseguimos que, caso ela venha recuperar esse peso ele é redistribuído mais corretamente. Tá? Então, é muito interessante observar que mesmo que uma pessoa apresente um reganho de peso após uma dieta low carb, ela realmente tem um parâmetro metabólico melhor em seguida. Tá? Principalmente por isso, por causa dessa retirada da gordura mal armazenada. Tá? Então, quem fala muito disso são os especialistas que preconizam a reversão do diabetes com dietas mais agressivas. Isso é válido, tá? Eu acho muito interessante que cada caso seja avaliado sistematicamente para que a gente aplique a dieta certa no paciente certo. Tá? Mas é uma dieta muito válida no curto prazo,
Tá? Existem outras formas, variações, como uma dieta hiperproteica. Então, em vez de haver uma restrição calórica, se há um grande aumento da ingestão proteica. Esse tipo de dieta ele é muito interessante em termos de fome. É muito menos comum que a pessoa tenha fome ao longo da dieta. Mas ela acaba sendo uma dieta mais cara. Ela já tem essa característica de ser mais monótona por causa da restrição de nutrientes. Então, ela tem seu valor. Ela é muito interessante para resultados de curto prazo, resultados mais emergenciais. Porém, no médio e longo prazo, ela não tem o mesmo benefício. E a terceira forma de fazer dieta, que é a que eu mais preconizo com as pessoas, que é a contagem de calorias. Qual que é a base dela? Ela se baseia simplesmente no controle mental de quanto se está ingerindo ao longo do dia. Então, quando eu abordo diretamente as calorias, eu tenho certeza que o peso vai ser reduzido. Isso é muito importante. Não há nada mais frustrante para o paciente quando ele inicia uma estratégia, se esforça e não vê resultado. Então, não adianta nós queremos convencer a pessoa da importância da dieta se ela não vê resultado. Então, o bom do controle de calorias é que se a pessoa fizer a redução da forma correta, ela vai com certeza ter uma redução de peso e ainda melhor, ela vai sempre conseguir ter o controle do peso, tá? Justamente por causa dessa abordagem direta. Quando controlamos calorias, temos um outro benefício, que é poder comer o que surgir na nossa frente. Então, eu não preciso abrir mão da minha vontade de experimentar um doce um dia assim, que eu esteja com vontade, eu queira comer uma massa. Então, o fato de você não ter nenhum alimento proibido faz a aderência de longo prazo ser a melhor de todas. Tá? Então, eu preconizo mais essa ideia justamente porque eu preciso manter ao longo dos anos, né? Afinal, estou quase há 15 anos controlando calorias. Obviamente, eu preferia poder comer livremente, mas a verdade é que a contagem de calorias me permite manter o peso comendo de tudo. Tá? A parte ruim desse tipo de dieta é que ele depende do chamado tracking, que seria ou ter uma anotação no papel ou uma anotação mental. Você pode se esquecer, você pode se confundir com a contagem de calorias, ou por aplicativos de dieta, como o MyFitnessPal, ou o Yazio, ou o Dieta Online, que foi criado aqui pela clínica. Então, essas formas de fazer dieta, elas podem ser um pouco mais sistemáticas, um pouco mais complexas, só que elas são mais exatas. Então, se eu quiser ter certeza do resultado, é por esse caminho que eu devo seguir. Só que, quando nós fazemos esse tracking, nós observamos o tanto de alimentos que nós comemos ao longo do dia, tá? E como cada um dos itens conta. Então, aquele pedacinho que sobrou do filho, se você ingere aquilo, aquilo conta. Então, aquela bala a mais, aquilo conta. Ali mostra como a restrição calórica ela tem que ser muito exata para dar resultado. Então, o contra desse tipo de dieta é que a pessoa tem que estar realmente muito disposta, porque você tem que controlar item por item. Tá? Mas, com certeza, é a que eu mais recomendo. Mas eu tenho muitos pacientes que se encontram na dieta low carb, que se encontram nas formas de jejum intermitente. Acima de tudo, o mais importante é que nós aceitemos que temos que vencer o nosso corpo dia após dia. Se vamos usar uma estratégia baseada em horário, baseada em nutriente, baseada em caloria, mais importante é que nós nos comprometamos com o planejamento. Todos eles, se houver uma redução calórica, eles vão nos permitir controlar o peso. Tá? Então, a discussão hoje seria que nós tentamos nos descobrir, até vocês todos se perguntem assim, qual delas que vocês se adaptariam melhor? Tá? Não existe uma dieta certa ou errada, existe aquela dieta que se ajusta ao nosso dia a dia. Tá bom, gente? Quero agradecer mais uma vez a presença. Tá bom? Quem tiver alguma sugestão, queira falar de algum assunto em especial, só entrar em contato comigo que nós vamos colocar na sequência de episódios. Tá bom? Bom fim de semana para todos vocês.